Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente vai falar de tecnologia, especialmente sobre a formação de jovens talentos para esse mercado tão promissor. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu queria chamar a Patrícia Patiaello, que é a nossa co-host. Tudo bem, Pati? Dá um alô e já, por favor, apresenta o nosso convidado e vamos embora. Marcelo, tudo bem? Que honra, é sempre uma honra estar aqui com você e com essa turma toda aí que assiste a gente, né? E hoje eu tenho mais uma honra, assim, absurda do nosso convidado aqui. É uma pessoa que eu admiro, assim, absurdamente. A gente vai conhecer a história ali de tudo que ele tem feito aqui. Então, eu vou chamar logo ele aqui. Fábio, do Educ 360. Fábio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem com você? Obrigado pelos elogios. Estou até esperando quem é esse cara aí. Cadê esse cara que faz tudo isso? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco do Educ 360 e da nossa missão, que a gente fala que é de impactar vidas e transformar histórias através do mercado de tecnologia. Muito bom, Fábio. Assim, eu já conheço toda a história, mas a gente precisa contar aqui para a turma, né? E até para poder puxar um pouco aqui o que a gente fala também do bancos e fintechs, né? A gente entende que daqui a alguns anos a gente vai ter um apagão tecnológico, se a gente não fizer alguma coisa aqui, né? E a gente tem que levar cada vez mais as pessoas para a tecnologia, porque hoje a tecnologia, ela não é só para o cara que for estudar a tecnologia. Hoje ela todo mundo tem que saber, né? A gente fica falando ali, olha, até os advogados vão precisar aprender a programar, o pessoal do mercado financeiro vai ter que aprender a programar, todo mundo vai precisar estar na tecnologia. E eu queria escutar um pouquinho de você aqui, assim, da onde que você teve essa ideia, assim, da onde que surgiu, né? Realmente foi dessa preocupação do apagão tecnológico. Quero saber da onde que veio aí a ideia do Educ 360 e explicar ali, né, o que é o Educ 360 para a turma aqui. Legal. Vou começar explicando o que é o Educ e aí como que ele surge nesse cenário. Por volta de 14 anos de idade, alguém olhou para a minha vida e falou assim, eu vou te ensinar a tua profissão. Eu tinha o sonho de ser desenhista, trabalhar com desenho. Eu tinha dois sonhos quando eu era moleque. Um, eu queria ser aquele cara do caminhão que chega com os móveis no bairro, que eu achava que ele era ajudante do Papai Noel, porque toda vez que ele chegava era uma alegria danada. Eu quero trabalhar com isso aí, rapaz. Depois eu descobri que desenhar era algo que eu amava. Só que era tudo muito caro. Todos os cursos, todos os treinamentos, assim, de uma condição de vulnerabilidade social, acesso impossível. Alguém olhou para mim e começou a me ensinar as técnicas de desenho quando eu ingressei no mercado com 15 anos. Comecei a seguir uma trilha ali para subir a régua na minha capacitação profissional e descobri que era mais caro do que eu pensava. Só que ali eu tomei uma decisão. Tudo que eu aprendesse, a partir daquele momento, eu ia ensinar uma pessoa que não pudesse pagar. Isso ao longo dos anos, eu vivi 30 anos dentro desta área. Eu não tenho ideia de quantas pessoas passaram nesse formato de ensino a cada vez que eu era capacitado. Só que chegou a tecnologia, né? Então, quando a gente apresentava projetos feitos à mão, usava um negócio chamado paralela. Para quem não sabe o que é, o tio explica. É uma régua que você usa para desenhar. A gente começou a ir para a era do 3D. Então, eu comecei a estudar sobre tecnologia, aplicar formas diferentes. Então, nossos projetos eram apresentados no mesmo formato de Pixar, Disney, com animações em 3D, algo super realista. Só que eu sou curioso e eu queria cada vez mais aprender sobre aquilo. Fui estudar sobre o que hoje chamamos de metaverso, que era a realidade virtual e realidade aumentada, para aplicar nos projetos. Vi que isso tinha um potencial incrível e estudando tecnologia, eu percebi que ia faltar mão de obra. Pensei que era uma oportunidade de gerar um impacto social maior e é onde surge o Educ 360. O Educ 360 ele surge como um empreendedorismo social. Então, ele tem o Instituto Educ 360, que alcança vidas em vulnerabilidade social, mas tem uma startup,
o Company Educ 360, que capacita profissionais para o mercado. Uma regra simples: a cada profissional inserido no mercado, uma vida em vulnerabilidade social é alcançada. Isso faz com que a roda gire e o Educ 360 consiga manter as suas ações sociais, até mesmo durante a pandemia que assustou a tantos, né? Hoje, centenas de profissionais ingressaram no mercado através das jornadas do Educ 360, centenas de novos profissionais que eram de condições de vulnerabilidade social também ingressaram. São cerca de 2.000 famílias atendidas diretamente pelo Educ 360 através das suas jornadas. Desde o que a gente chama de informática básica, mas eu digo que de básica não tem nada, porque a gente tem que ensinar dados e cloud, por exemplo. Os nossos jovens na programação, a jornada game, mulheres na tecnologia, Paty, que eu sei que é algo que chama bastante sua atenção. Brilha meus olhos, olha. E o 40 mais, para pessoas acima de 40 anos que querem vir para esse mercado. 40 mais, ele tem um recorte muito claro com empreendedores que quebraram durante a pandemia, professores que querem seguir essa capacitação, não para ir para o mercado de tecnologia, mas para unir a tecnologia e esse poder com a educação. Mulheres, Paty, que se formaram na área há anos atrás, mas não conseguiram um espaço por uma questão de um mercado muito voltado ao homem, né? Ainda mais no passado. Então, hoje, essa semana nós recebemos a notícia de que uma foi contratada, ela participou do processo seletivo para a ADM, aí falou, não, pelo amor de Deus, você sabe dados, quem é que sabe dados? Aqui ninguém sabe dados, você vai para outro salário maior, outro cargo, área de tecnologia. E é uma realidade muito que você está falando aqui, né? Como você falou aí, ninguém sabe dados aqui. E como que pode? Se a quarta revolução industrial, que é a era dos dados, começou em 2011, já tem 12 anos. E quando a gente olha as empresas, muitas empresas no Brasil não utilizam dados ali para tomada de decisão, para cuidar melhor do cliente, para várias coisas, né? Então, eu ainda acho impressionante que a gente já indo para uma quinta revolução industrial, aí com a chegada do blockchain, né, com a evolução da web, e a turma ainda achando que está tudo bem, que nada vai mudar, né? Então, complicado aqui. E aí a gente entra no apagão, porque nós temos um dualismo absurdo que um desemprego em alta, mas a falta de mão de obra qualificada também. Nós estamos recebendo contatos de empresas que contratam e apoiam as ações do Educ 360, falando assim, cara, Excel, se eles souberem Excel, eu estou contratando. Depois que continua ensinando dados. Então, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para trabalhar essa base, por exemplo, essa questão do Excel, para poder subir em qualquer stack que for, seja para quem vai ser programador, para quem vai ser analista de dados, para quem vai ser game, tem um caminho bacana aí para seguir, para Fábio, uma pergunta, cara. Você, assim, o público que você atende, né? Um pouco você falou do Excel, né? A turma chega quase que assim, do ponto de vista de tecnologia, sem base nenhuma, né? Vamos dizer. Como é que você forma vamos dizer assim, bota os primeiros pilares ali para que o cara possa... Conta um pouco assim, né, desse teu público, quem você atende, como é que você faz o cara gerar a autoconfiança necessária para começar, entendeu? Tá. Vou fazer uma analogia ao futebol aqui, tá? Que eu acho que explica bem isso. O Instituto Educ 360, ele funciona como aquelas escolinhas de bairro quando alguém quer aprender futebol, sabe? A pessoa quer aprender futebol, ela vai para a escolinha, aí tem um olheiro ali, um técnico, que procura um diamante bruto, que pode ser lapidado. Depois que ele descobriu esse possível jogador, ele vai para a categoria de base de um clube para ser lapidado, para depois brilhar num grande time. No meu caso, o Corinthians, vocês não precisam concordar, eu acho que ele é o melhor, mas ele brilha lá. Aí, ó, a Patrícia concorda. No caso do Educ, o Instituto é essa escolinha.
Quando ele precisa ser lapidado, ele ganha uma bolsa para a startup de capacitação para o nosso programa Código de Base. Depois de lapidado, ele vai brilhar nas empresas. Não só de tecnologia, tá? Hoje, como a Patrícia falou, tudo precisa de tecnologia. Então, nós temos profissionais capacitados indo para o RH, por exemplo, indo para o financeiro de empresas. Para isso, eles passam por são 90 dias de capacitação, onde começa com a nossa jornada base. Eu costumo dizer que as empresas contratam por hard skill e demitem por soft skill. Então, eles começam justamente tratando soft skill. Onde é que isso acontece com o público? Nós temos na área de vulnerabilidade social as ações onde você precisa, sim, como você disse, iniciar com uma base mais sólida. Mas quando ele chega no código de base, ele já tem um bom caminho percorrido ali. E no código de base ele vai encontrar profissionais que já estão no mercado. Então, nós capacitamos 220 estagiários para uma empresa de tecnologia no último semestre e 220 jovens ou pessoas de vulnerabilidade social. Então, eles já passaram por uma pré-jornada antes de chegar na parte profissionalizante. Nós temos pessoas que já estão em faculdade de tecnologia, mas que ainda demoraria para conseguir um emprego. Ele participa do código de base porque em 90 dias ele já pode ser indicado para uma das vagas. Então, o nosso público, ele vai desde da faixa do jovem aprendiz, que não tem o acesso a estudo de tecnologia, ao jovem ou qualquer pessoa que já esteja no mercado e quer receber essa capacitação. Legal. E do ponto de vista, assim, da técnica de ensino, né? A gente viveu na pandemia aí a explosão, né, do online. Como é que você vê aí né, a modalidade? Como é que você foi evoluindo, cara, para chegar aí, imagino que, né, em versões, né? Você começa de um jeito, vê que, puxa, aquilo pode melhorar, pode melhorar. Como é que você está hoje, assim? Qual é, na tua visão, a melhor forma do cara aprender, cara? A gente está vivendo, no dia que a gente está fazendo esse podcast, uma coisa estranha, porque a gente tem notícias de demissões nas Big Techs. Mas também nós temos números de que faltam mão de obra. E aí é que eu chamo a atenção para quem está estudando, ou para quem quer ingressar, ou para quem já está no mercado de tecnologia. Nós precisamos evoluir em 8 semanas, o que seria 5 anos no digital, na tecnologia, por conta da pandemia. Com a volta de uma certa normalidade, o consumo, por exemplo, de mídias sociais, de propaganda, isso diminuiu. Isso faz com que as empresas elas tenham que se adaptar a isso. Claro, com um avanço tão exigido com a pandemia da tecnologia, houve uma contratação absurda, só que sem filtro. Então, a gente viu isso no Educ 360, desde aquele profissional que ainda estava estudando, não estava pronto, sendo contratado, porque precisava cumprir uma demanda, e uma busca por maior senioridade na aplicação das soluções absurda. Hoje nós temos notícias de demissões até o início de 2023 na casa de 70 mil profissionais. Mas nós sabemos que em cerca de 4 ou 3 anos, hoje, né, falando, nós teremos cerca de 500 mil vagas abertas que não teremos mão de obra para isso. O que precisa entender? Ok, que viés que eu vou seguir? O que eu vou estudar e qual o ritmo que eu vou aplicar de estudo nisso? Quando a gente fala 90 dias, 90 dias é só para você aquecer o motor. Não tem mais essa possibilidade de você aprender algo e estacionar e começar a viver daquilo ali. Não, o aprendizado é constante. Eu costumo dizer para os alunos do Educ 360, enche sua mão. Uma hora você vai abrir a mão, alguém vai falar, opa, eu preciso disso que você tem aqui.
Se tiver vazia, a pessoa vai te cumprimentar e tchau, depois a gente se vê. Então, na minha visão, é necessário entender o porquê dessas vagas que estarão abertas, para que você seja assertivo, né? A gente fala muito aqui do puxado e do empurrado. Não adianta eu ter a formação e empurrar para o mercado que tem que me puxar. E é aí que o Eduque atua. Então, quando nós propomos um curso de COBOL com mainframe, por exemplo, nos próximos dias, um jovem de vulnerabilidade social chamado Luiz Henrique, de 16 anos, começa a sua carreira numa empresa de tecnologia, programador em COBOL. Difícil achar hoje, né, quem está estudando COBOL, ainda mais tão cedo, mas é um produto puxado, é uma solução puxada pelo mercado. Então, eu acho que entender esse viés para que você possa seguir uma carreira profissional é muito importante. E como é que você, assim, entendi, você tem parceiro, né, as empresas que precisam de gente e te apoiam, né, e contratam, né, o cara que você está formando, e muito da demanda vem daí, preciso desse cara, preciso desse tipo de cara, etc. Mas, ao mesmo tempo, como é que você também monitora isso, cara? Porque a gente sabe, a gente falou aí de dados, né? O analista de dados tem milhares de vagas no vagas.com, por exemplo, né? Você fala o programador Python, o programador mobile, né? Os caras de DevOps. Quer dizer, tem uma enormidade aí de... Agora tem, né, programação no-code, né? Explodindo também para que pequenos negócios, né, possam ter as suas soluções, né, de sistemas, de aplicativos, etc. Como é que você está vendo aí, cara, assim, vamos chamar, as maiores demandas, né? Quais são, na tua visão, esse futuro presente aí? O que vocês estão focando em termos de formação aí, se puder complementar? A gente tem um estudo bem amplo a respeito disso. O COBOL que eu citei, por exemplo, a gente resolveu colocar essa jornada porque ela é uma das maiores dores da tecnologia nos próximos 10 anos, por uma regra muito simples. Quem sabe COBOL está se aposentando. E durante muito tempo a gente não ensinou COBOL. Então, hoje tem essa necessidade de fazer a troca desse time por pessoas mais novas. Então, isso traz a possibilidade do Eduque gerar impacto social rápido ou até mesmo para quem não é de vulnerabilidade social, o acesso ao emprego de forma rápida. A mesma coisa como você citou, low code, no code. Nós pedimos para as empresas para que eles nos passem, no ano de 2023, como é que está o teu foco para a tecnologia? A primeira coisa que responderam para a gente foi low code. A gente precisa seguir essa tendência porque é um caminho sem volta. Então, de cara, a gente já começa a trabalhar essa demanda puxada pelas próximas tecnologias. Mesma coisa, falar hoje de metaverso, por exemplo, falar de criptomoeda. Os alunos do Eduque 360 de game, eles já saem desenvolvendo em realidade aumentada, virtual, ambientes no metaverso. E isso é sempre pensando em profissões futuras. Então, a gente tem um olhar no presente, muito claro. O Eduque existe para democratizar o acesso ao conteúdo. Nenhum conteúdo do Eduque ele é pago, nenhuma jornada, nem para quem é de vulnerabilidade social ou não. Porque a gente quer difundir esse conceito do 1 para 1, do empreendedorismo social. Quem acaba pagando essa conta é a empresa que precisa e vai se beneficiar da capacitação que a gente tem. Que a régua é alta, tá? Para você ter ideia, programador em Java, ele desenvolve um banco digital do início ao fim. Apresentação de projetos, tudo é pautado em projetos com metodologias ágeis. Eles apresentam no console para a gente, no código, esse banco funcionando. O pessoal de dados trabalha os dados desse banco, foi desenvolvido pelo pessoal, pelos programadores de back. O pessoal de front, por exemplo, desenvolvedor mobile, eles apresentam um aplicativo, a versão mobile desse mesmo banco. Esse é um dos projetos, tá? Estou citando esse porque tem fit com o nosso tema aqui.
Para isso, como é que a gente evolui na questão do que foi feito? Eu preciso de analistas de teste, o QA, por exemplo. Então, nós temos a formação de QA baseada na entrega desses projetos. Inteligência artificial, machine learning, low code, no code, sempre baseado no que é de demanda de projetos dessas empresas. Agora, conta mais aí desse banco digital. Fiquei curioso, cara. Como é que é isso aí? O Porque, Fábio não me assim, chama nunca mais para o projeto final, porque eu aperto a turma lá, ó. A parte Eu não já sei quem é apertou pior, tudo. se sou eu ou se é ele no projeto final, ali apertando a turma, ó. porque uma Então, coisa assim é o front, né, cara? O core, né, do sistema, complexo pra cacete, né? Você fazer um conta isso. corrente, você fazer um autorizador de cartão de crédito. É um negócio da NASA, né? Isso aí não é uma coisa. Então, assim, mas eu acho que uma demanda, até porque o mercado também está nessa linha, né, do Bank as a Service. Você tem um monte de empresa com as suas APIs, então esse core bancário está lá, mas o cara não tem o front, ele não tem o user experience, né, para que. E essa é uma oportunidade, né? Não sei se é por aí, conta por gentileza mais um pouquinho, cara. Então, como eu te disse, a gente começa pela jornada base, né? A jornada base ela é composta pelo seguinte: soft skill, ou seja, com uma neurocientista e uma psicóloga que compõe o time do Educ 360, eles têm esse primeiro contato, algo principalmente durante a pandemia indispensável. A gente tem a história de um jovem que foi indicado para uma empresa quando ele só foi entregar a documentação, fazer a contratação e início de trabalho. Quando ele chegou na frente do prédio, ele viu o quão luxuoso era, ele falou, não mereço estar aqui, foi embora. Então, isso trouxe para a gente essa urgência em trabalhar soft skill. Depois disso, a gente fala do ser no centro da questão. Então, tudo que você desenvolver, seja um banco, seja um aplicativo de game, ele tem um ser no final, ele tem usuário no final. E aí começa nosso pensamento ágil, né? Eles passam por design thinking, onde eles recebem um desafio e eles vão trabalhar tudo isso com personas, mapa de empatia. Depois eles passam por Lean e um framework de ágil, geralmente o Scrum, que é o mais utilizado. E aí, quando ele está no design thinking, ele recebe, por exemplo, do banco um desafio que a gente passa para eles. Um diretor de um grande banco recebeu, conversando com o seu netinho, ouviu assim, ou você é ponto com ou você é ponto fora, não tem mais isso no mundo, você tem que se posicionar. Ele pensando, rapaz, meu banco vai acabar, porque eu não tenho a versão digital. Correu no Vale do Silício, contratou um head de inovação, falou para ele assim, ó, quero colocar o meu banco no mundo digital. Esse head de inovação procurou um time que está sendo capacitado pelo Educ 360 e passou essa demanda. E aí começa o nosso design thinking. Eles vão mapear, vai fazer mapa de persona e de empatia desde o netinho até o consumidor final. Eles chegam a abrir contas em bancos para poder, tanto no tradicional quanto no digital, para poder mapear a experiência do usuário. Depois disso, eles mostram como é que eles vão desenvolver essa solução. E aí, a última etapa da jornada base é User Experience. Então, eles vão vivenciar a experiência do usuário, tudo isso antes de uma linha de código. Partiu daí, todos são divididos nas suas stacks, né? Quem vai para front, quem vai para back, quem vai para dados e assim por diante. Eles passam por uma capacitação em lógica, porque nós, ao longo das aplicações, nós vimos que esse é um gap muito forte, até para quem já está numa faculdade. Depois que ele saiu daí, eles começam a desenvolver com metodologia ágil, ou seja, eles têm encontros diários, eles têm integrações com outros times. Nós convidamos especialistas, como a Patrícia já participou de uma apresentação de um projeto final de um banco, e eles vão até o consumo de API, como você bem citou, para poder consumir serviços e ter a solução por completo. A gente fala assim, hoje em dia você não precisa reinventar a roda. Ela já está girando, então usa isso a teu favor. São 90 dias para você apresentar um projeto funcionando.
Então, a gente segue essa trilha para poder conseguir chegar ao projeto final. Bacana. Cara, só voltar naquele ponto, em termos de carga horária e modelo, né, de aula, como é que você faz, cara? Tem o digital, né, o virtual junto com o presencial? Qual é a distribuição disso? Né? O pessoal fala muito também de sala invertida. Conta um pouco assim, cara, qual é a técnica de carga horária? O que você viu aí de aprendizado que realmente funciona? Quando surgiu a pandemia, o Educa começou a ser muito procurado por já estar no mundo digital. Então, nós já tínhamos a plataforma com conteúdo vasto, nós já tínhamos aula nas nossas salas online, como a gente está fazendo aqui agora. Na plataforma, eles consomem, sim, vídeos, né, tutoriais, mas tem uma regra que 20%, 30% são voltados aos vídeos, carga teórica, e o restante voltado à mão na massa. Então, eles têm, sim, uma demanda para cumprir ali dos vídeos, que é a parte mais teórica, mas quando vai para a prática, ele está com um instrutor, ele está com um especialista da área convidado para acompanhar o projeto com eles, ele está com convidados, então a evolução é constante. Nós não que não acreditamos, mas nós não adotamos a questão só do EAD puro, né? Então, tem que ter um encontro com o instrutor e tem que ter ali o código sendo desenvolvido durante o projeto para que eles possam alcançar uma régua, né, alta, que é o que a gente pede. Eu brinco que, tudo bem, se você tirar 7 na escola, você passou no Educ. Não. A gente tem que entender o que faltou aí, quais são esses 3 pontos que faltaram para a gente poder subir sua régua. Porque se eu mando um profissional não tão gabaritado para o mercado, eu estou fechando a porta para a próxima vida. Então, a gente segue nesse sentido. Nesses 90 dias, eles têm 2 encontros semanais, de 1h30 cada um, e tem encontros diários, que são as deles, de 15 minutos, sempre na plataforma. E tem um plantão de dúvidas, às vezes a gente chega a entrar com um aluno para poder tirar dúvida, e uma vez por semana nós temos um aulão, que é o compilado de todas as dúvidas, cada uma por sua linguagem, né, por sua stack, para colocar mão na massa, tirando a dúvida de outro, que pode ser a sua também. Então, assim, se tu resumisse o teu curso campeão, por exemplo, ele vai ter quantas horas, assim, aí desse total de horas, o que é o online e o que é o mão na massa, só para a gente ter uma ideia? Então, desses 90 dias, ele tem um conteúdo muito vasto. Para você ter ideia, nós chegamos a quase 100 horas aulas de Java. Só que a ideia é que ele passe por esses 90 dias e continue estudando. Esses 90 dias, como eu disse, é para aquecer o motor. Então, eu brinco que a gente não solta a mão de ninguém, a não ser que você queira. Nesses 90 dias, ele tem a demanda do projeto. Se você pegar ali por semana, a gente tem cerca de 40 horas aula que ele pode consumir. Mas você tem quem trabalha, quem estuda, tal, é aí que o aulão faz o seu papel. Entendeu? Então, assim, ele começa com a jornada base, e aí vem do básico, intermediário e avançado dentro do projeto. Quando chega no avançado, geralmente ele já está empregado, mas é a parte de consumo de API, é a parte que ele consegue demonstrar o projeto já para a empresa que o contratou. Legal. Então, são 90 dias corridos muito intensos. Só mais, cara, 2 curiosidades. Uma, assim, como é que você mantém deixando o Marcelo, porque ele está cheio de curiosidade. Como eu já sei tudo, ó. Como é que você mantém, cara, que 2 coisas, assim, uma que as pessoas até começam, né, e um pouco você falou, o cara que acha o prédio, isso aqui não é para mim, o cara também começa a ver umas coisas difíceis, né, porque a parte fácil, cara, é rapidinho, meu irmão, né? Logo você já vai se deparar com, né, uns bons muros, né? E aí, como trabalhar para esse cara, porque tem que passar, né? E não é simples, né? A lógica de programação, eu fiz tecnologia, cara, eu lembro que era um choque mental, né? Nossa, o que é isso? Como é que é o tal? Como é que se cria um algoritmo?
e muita gente talvez ali fique, né? Então, assim, como é que você ajuda o cara a seguir e também do ponto de vista econômico, né? Como é que você apoia esse cara enquanto ele não tem trabalho para que ele se mantenha teu aluno ali? Como é que é isso? Porque entendo que são coisas críticas, São né? desafios. No caso do aluno, principalmente de vulnerabilidade social, a gente pede para as empresas, contrata. Como assim? Contrata enquanto ele estuda, são 90 dias. Quando ele já é contratado, esse é o melhor cenário, tá? Por quê? Porque a gente traz um projeto real da empresa para que ele estude durante o treinamento dele, durante a jornada. Nós inserimos ele no ambiente, ou seja, participando de reuniões com especialistas, o projeto dele, o código dele é avaliado por esses especialistas, então esse é o cenário perfeito. Quando isso acontece, a continuidade dificilmente se quebra, porque ele já está estudando, está recebendo, é o caso desse menino que eu falei, começa semana que vem, atuando em mainframe, né, com COBOL, ele já foi capacitado recebendo, então ele teve um salário para estudar. Quando esse menino mora numa ocupação no coração da Cracolândia, em São Paulo. Então, essa monetização não é só para ele, essa monetização aumentou a renda da família dele. Então, isso é muito importante. Tá, mas nem todas as empresas vão fazer isso e nem todos os alunos vão gostar de tecnologia. Teve uma reportagem que passou nossa na Ana Maria Braga, no Mais Você. Na primeira hora foram 600 inscritos. Desses 600 inscritos, quando você diz que vai ter projeto, entrega de projeto que é intenso, 200 já saem. Quando você diz que vai ter entrega de projetos com data, mas ali 200 vão embora. Desses, estou para te dizer que 1/3 vai sair empregado, mas 1/3 vai continuar a capacitação, porque não alcançou a régua, e outro terço ele acaba mudando de área. Muitos, porque não gostaram da tecnologia e viram que, como você disse, é algo difícil, não é fácil e não pode ser fácil, mas nós temos histórias como um aluno alguns que se apaixonaram por Design Thinking e hoje trabalham com isso. Outros que, quando chegaram na parte de dados, arrumaram um emprego muito rápido, porque a régua para o Excel já era alta, até o Power BI, por exemplo. Então, nós temos esse recorte de quem vai continuar, daquele até que vai continuar, mas precisa de um acompanhamento maior, e por isso ele não sai da plataforma e não pede o contato com os instrutores. Nós temos um grupo agora que está na terceira formação. Então, ele começou com game, foi para dados e agora está com a formação em Java. Entendeu? Então, ele continua, alguns já empregados. Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco a questão de silos, né? Então, eu atuo com um projeto social e uma startup de capacitação, vocês atuam com uma outra área e tem as empresas de tecnologia, só que está todo mundo atuando em separado. Se a gente unir, a musculatura aumenta, esse gap de mão de obra diminui e todos são beneficiados. E detalhe, um cidadão, uma cidadã, um profissional diferente, um pai de família, uma mãe de família diferente está surgindo através dessa conexão. Não, fantástico, cara. Eu acho que isso é uma missão, né, meu? A gente tem que atuar nisso de alguma forma, né? Ajudar. E realmente é absurdo, né? Você ter de um lado desemprego, né? Pobreza, e do outro você tem, cara, oportunidades que não são, né? Vagas que não são cobertas, quer dizer. Agora, é óbvio que é um mega desafio essa preparação, né? Porque Sim. falta base, putz, o cara não confia nele, né? Aí não é aquilo que ele gosta, né? Então o funil, a base é grande, né, cara? Você, para sair ali Mas, cara, sensacional, meu. Eu acho que você tem aí um
Um trabalho Mas a incrível, gente né? está junto, né? Acho que bancos e fintechs e Edu Sim, 360 aí, ó, super juntos, coladinhos, um ajuda o outro e a gente ajuda todo mundo, né? É como que Exato. tem a turma do Impact Bank. Eu quero fazer um bi de pessoas impactadas. Amém. isso Vamos aí. juntos. Muito bom, muito bom. Acho que é isso, né? Acho que assim, já deu aqui. Se pudesse, eu ficava o dia inteiro, que eu adoro ficar conversando com o Fábio, né? Então, sou suspeita. Mas, Fábio, assim, deixa um recado final aqui. Quem quer entrar para o Eduque, como é que faz, como que te procura, né? As empresas também que vão estar escutando aqui nosso podcast, né? Como que eles podem estar entrando também nesse projeto. A gente sabe que Excelente. também tem alguns benefícios para a empresa, além da, claro, que tem que fazer né, a questão social, tem que falta mão de obra, mas também a gente sabe que as empresas estão querendo muito também entrar nessa parte, né, do social. Como que eles fazem? Dá aí seu recado. Legal. Nós temos o eduque.com, né? Que é o eduque360.com, que é o site do Eduque. Para a galera das redes sociais, Instagram, @eduque.360 e o Eduque360 no LinkedIn. Hoje o Eduque, ele cumpre pautas como ODS, ISD, a questão social, que acaba chegando para essa empresa, o benefício é absurdo. Toda empresa que participa e contrata jovens oriundos do Eduque 360, quando eles me conhecem e falam assim, como é que eu posso ajudar nisso? Profissionais da própria empresa. Então, o engajamento aumenta de tal forma e quando eles recebem uma vida de vulnerabilidade social, o acolhimento e o impacto que isso gera no ambiente de trabalho é incalculável. Então, para quem está empreendendo, para a empresa, você hoje ter isso, você está minimizando esse gap de mão de obra qualificada, porque você já pode ter essa pessoa capacitada pelo Eduque 360 atuando com o seu time. Você está tendo impacto social e cumprindo pautas hoje tão pertinentes e importantes para que a gente possa corroborar para um futuro melhor e que já são muito bem traçadas. E para quem está estudando, para quem quer ter uma transição de carreira, é assim, gente, não é fácil. Você vai ter que estudar muito. Você vai ter que cumprir demandas, projetos. E assim, Marcelo, a gente tem uma prática que eu não sei se acontece no Brasil, tá? Existe um país que eu chamo de Arabaia Paulista, que tem um arabaiano que trabalha lá, que ele tem esse problema. O cliente chega e fala assim, rapaz, não tem mais budget, a verba acabou e você vai ter que entregar mais do que estava no plano. Olha, a equipe diminuiu pela metade, vocês vão ter que dar conta, e a gente propõe tudo isso dos projetos. Então, chega no dia da apresentação, gente, mas é o seguinte, não tem verba para a próxima etapa. Como é que vocês vão fazer? Ah, detalhe, ó, esses dois do teu time estão indo para outro, e agora? Então, a gente vai propondo dores reais, porque você que está ouvindo aí, está estudando, a dor é real, tá? Isso acontece no Brasil também, eu estava brincando aqui, mas acho que acontece, não acontece, Paty? Acho que sim. Acontece quase sempre, hein? O recado que eu deixo tanto para a empresa quanto para quem quer participar das jornadas do Eduque 360 é que a conexão é o primeiro passo para a gente gerar essa transformação. Então, conectar essa conversa nossa aqui, essa conexão, com certeza está alcançando a vida de alguém. Com certeza vai transformar a vida de alguém. Então, é isso que a gente tem que priorizar. Vamos gerar essas conexões para minimizar esses gaps, essas dores, tanto do mercado empresarial, seja de que área for, quanto da pessoa, seja de vulnerabilidade social ou não. Porque, afinal de contas, o intuito é o mesmo. Todo mundo aqui precisa do pão de cada dia. Muito bom. Cara, fantástico, parabéns demais aí. Eu, pessoalmente, cara, quero mergulhar aí, ver como é que eu posso ajudar, né? Eu também tenho uma história nesse campo, assim, né? E precisando dar sequência. E sensacional, acho que foi dada aí
né, a síntese aqui da importância, né, como as pessoas podem ajudar. E, cara, parabenizo demais aí, que, meu irmão, só cresça, né, só se expanda, mais e mais pessoas aí com certeza vão se beneficiar, vão ser impactadas. Então, é incrível, meu irmão, o teu trabalho, a missão, né, meu irmão, missionário aqui da tecnologia, dando suporte a esse país que tanto precisa, meu irmão. Parabéns, cara. Obrigado, obrigado. E obrigado pela Parabéns, oportunidade de obrigada. falar disso. E obrigada por você Beleza. ter vindo aqui conversar com a gente. Pode Isso aí. contar conosco. Toda vez que precisar, a gente está por aqui. Beleza. Tamo Grande junto. abraço. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.